Olá, pessoal, boa tarde. Hoje estamos comemorando uma data muito importante, 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher. Mas será que o Dia da Mulher é somente hoje? Com certeza que não, não é? Sempre foi uma data importante, um dia importante para as mulheres, que todos os dias é importante para as mulheres, não é? Mas, diante da nossa sociedade, a gente tem essa data comemorativa para as mulheres. E nós vamos falar um pouco sobre isso, as mulheres. Eu sou uma delas. E você? Sim, você também é uma delas, né? E se olharmos para a Bíblia, a gente sabe muito bem que o Senhor Deus criou a mulher como companheira de Adão. E isso já começa lá no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 18, diz assim: E disse o Senhor Deus, não é bom que a mulher esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora que esteja diante dele. E eu fui olhar o que significava realmente esse diante dele, né? E no dicionário ele fala que diante realmente significa ajuda correspondente a ele, mulher adequada para ele, completava o ser do homem, poder de compartilhar as responsabilidades do homem. Interessante que a gente pode ver também os direitos que a mulher tem, né? A mulher tem os direitos como esposa, tem direitos como mãe, tem direitos como serva do Senhor, né? Se abrirmos nossa Bíblia em Salmos 128, 3, acompanhe lá, abra sua Bíblia em Salmos 128, 3. A tua mulher será como uma videira frutífera ao lado da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Então, a mulher, veja o papel dela, que importante que ela é, né? Mulher frutífera, mulher como planta, não é? Frutífera ao lado do seu marido. E se olharmos ainda em Provérbios 19, 14, abra sua Bíblia lá em Provérbios 19, 14. Diz assim: a casa e a fazenda são herança dos pais, mas do Senhor vem a mulher prudente. Podemos analisar que tipo de mulher nós somos. Aqui já falou sobre a mulher frutífera. Que tipo de frutos nós estamos dando dentro do nosso lar? Você ao companheiro, você ou nós aos nossos filhos. Que tipo de frutos estamos dando? Mulher virtuosa ao lado do marido. Será que estão sendo realmente mulheres virtuosas? E ainda no capítulo 31, Provérbios 31, versículo 10, diz assim: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de rubins. Ora, se o rubim é uma joia muito preciosa, a mulher virtuosa, ela é muito mais, não é? Se ela realmente teme ao Senhor e agrada ao Senhor. E aí no versículo 30, versículo 30 ele diz: enganosa é a graça e a vaidade a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Que coisa, né? Que maravilha. A mulher virtuosa, a mulher frutífera, a mulher prudente, a mulher que teme ao Senhor, essa
será louvada. A identidade da mulher padrão para o mundo é definida pelo que ela é. Vou repetir essa frase. A identidade da mulher padrão para o mundo é definida pelo que ela é. Deus criou as mulheres com muitas qualidades. Ela pode desenvolver suas capacidades tanto para o bem como para o mal. A mulher ela é criativa para trabalhos manuais, como dona de casa, para fazer bordados, para costurar, para ser cabeleireira, manicure e cumprindo também os seus deveres maternos. A mulher boa, ela pode ser uma boa hospitaleira, dar uma boa hospitalidade aos que a sua casa vêm, né? A mulher, ela pode ser também uma mulher autêntica, a mulher que ama servir ao Senhor no ministério feminino, que contribui servindo na igreja, contribui mais ainda para a obra do Senhor. Essa mulher ela pode ser bondosa para com os pobres. Até isso a Bíblia fala. Por quê? Provérbios 31:20 diz assim: abre a tua mão ao aflito e ao necessitado, estende as suas mãos. A mulher, ela pode abrir a sua mão ao aflito, ao necessitado e estender a sua mão àquele que necessita dela. Às vezes pode ser até um vizinho que está precisando. Estender a mão não significa sempre com um prato de comida, mas pode ser com a palavra de Deus, com a palavra de consolo, né? Companhia, para oração. Isso é tão importante porque a mulher, ela precisa realmente de alguém para ajudá-la, não é? Outras mulheres precisam de ajuda também, né? Então, o que estamos fazendo em ajudar os necessitados na casa do Senhor? O que estamos fazendo para o Senhor? Quais são as coisas que estamos realmente desenvolvendo? Como estamos desenvolvendo as capacidades que Deus nos dá? E baseado nesse versículo que a gente leu, eu me pergunto, o que estamos fazendo em ajudar até as necessidades das pessoas na igreja? Podemos contribuir ajudando com cestas básicas àqueles que estão desempregados, àqueles que estão sem alimentos. Podemos servir também na casa do Senhor com os dons que Deus nos deu. E muitas acham incapazes de contribuir e trabalhar na obra do Senhor. Como se levantou ou foram vistas as mulheres notáveis na igreja antigamente? É interessante se a gente começar a observar como elas serviam ao Senhor. E eu fiz uma relação aqui de várias mulheres da Bíblia que deixaram ser útil ao Senhor, que foram um marco. Foram um marco, né, na vida. Se a gente olhar para Débora foi uma mulher patriota, valente e juíza, que foi chamada até para a guerra. Um dos homens chamou e disse: vamos, Débora, se você não for, não vou, sem você. Ela disse: se eu for, você não ganha a guerra. E realmente, eles não ganharam a guerra, porque Débora sabia que a importância dela ir não era o principal motivo. Se olharmos para Ruth, era uma mulher constante. E o que dizer de Ana, mulher ideal? Abigail, mulher capaz. Sulamita, mulher hospitaleira. Já falamos da hospitalidade, né? E quantas pessoas da igreja não aceitam nem que façam visitas na sua casa, muitas vezes porque não quer servir um café, ou não quer que desarrume a casa, ou agora porque está com medo do Covid. E às vezes esquecendo aquele versículo que diz que quando hospedamos alguém, estamos hospedando anjos. E esses anjos significam o quê? Profetas, servos do Senhor. O que dizer de Esther, mulher abnegada? Maria Madalena, que foi uma mulher transformada? Maria,
que foi escolhida por Deus, né, para ter a Jesus. Marta, dona de casa, preocupada, e infelizmente é assim que está acontecendo com muitas mulheres. Se preocupa tanto com o dia a dia, de deixar a casa impecável, de deixar de sair, de passear e de cuidar tanto da casa e se esquecer dela. E o que dizer da samaritana, a mulher evangelista? Dorcas, costureira bondosa. Lídia, mulher comerciante. Sim, até aí no comércio onde você está trabalhando, você pode ser uma mulher prudente, você pode ser uma mulher virtuosa, né? E eu me pergunto, e o que falar hoje aqui de nós mulheres? Qual é o marco que estamos deixando? Qual o legado que estamos deixando nos nossos dias diante da igreja, diante dos filhos, diante do lar, diante da sociedade, diante do país e diante do mundo? Isso é a maior prova de amor que a gente pode dar a Deus. É quando somos espelho diante da sociedade, diante da igreja, diante da vizinhança, do trabalho, onde quer que a gente seja. Mostramos o quanto nós amamos ao Senhor e somos obedientes a Ele. A mulher coroada, que usa de seus dons e capacidades, são aquelas que se doam com um espírito de devoção a Deus, dando o seu melhor, desenvolvendo suas capacidades com sabedoria, com amor e dedicação na causa do Mestre. E como amar ao Mestre, é impossível de a gente não usar nosso espírito de devoção a Deus diante do nosso companheiro, diante dos nossos filhos ou diante da nossa sociedade, onde quer que nós estejamos, né? Os nossos filhos, eles nos observam, não é? A mulher coroada, que usa de seus dons e capacidades, são aquelas que se doam com esse espírito de devoção. Sim, e isso mostra o amor pela causa do Mestre e o amor com tudo que você faz. Porque a Bíblia diz que tudo que fizerdes, fazei como para o Senhor e não para o homem. E muitas vezes acontece que a mulher está cansada de tentar ser boa, ser útil para o marido, ser útil para o filho e receber tanta ingratidão, tantos maus tratos, não é verdade? E às vezes se cansa de não receber um elogio, uma palavra de conforto, um abraço, um obrigada, ou tirar um prato e colocar e acha que tudo é para a mulher fazer e o homem só trazer o dinheiro para casa. São conceitos errôneos que têm destruído até relacionamentos de anos, de companheiros, por falta de ser mútuo dentro de lá, ser útil dentro de lá, de contribuir, ajudando até em lavar uma louça, em fazer uma comida juntamente com a esposa, ou mesmo quando ela está doente, ou mesmo quando ela não está, ou cuidar até dos próprios filhos. Os nossos filhos, eles observam em nós nossas atitudes e eles são nossos imitadores, né? Com certeza você já ouviu essa expressão que diz assim, tal pai, tal filho, né? Ou quem é o pai dessa criança, quem é a mãe dessa criança? Se é uma criança que grita muito, ou se é uma criança que esperneia, ou no shopping, ou na igreja, o povo pergunta ali, cadê a mãe dessa criança? Quem é a mãe? Quem é o pai? Quem é o dono dessa criança? Não é verdade? Então, os nossos filhos observam nosso comportamento até dentro do lar com o seu próprio pai. Como é que a mãe trata o pai? Como é que a mãe trata o filho mais velho, um irmão? Como é que a mãe cuida das coisas da casa, se cuida com prazer, se cuida com amor, se cuida dele até com amor também. É perceptível isso, né? Então, nós temos que olhar isso. Orar, nós precisamos orar em geral pelas situações que nós estamos vivendo hoje,
Quantas pessoas hoje abriram mão dos lares, ou quantos estão sofrendo nos seus relacionamentos porque já estão cansados de lutar. Mas eu quero dizer a você, mulher, não abra mão de onde Deus lhe colocou. Seja fiel ali onde Deus lhe colocou como esposa e como mãe, porque Deus é o recompensador na tua vida. Se você anda desanimado, se você anda triste, decepcionada, talvez seu marido está com amante ou está com outra mulher e você continua fiel dentro de casa, continue fiel. Mas se é um marido que te maltrata, que te espanca, aí você tem que procurar os seus direitos como mulher. Porque Deus não nos fez escravos de homens. Deus nos fez livres. E Deus não quer que a gente seja tratada dessas maneiras, né? Como muitas são tratadas. Mas eu queria levantar um clamor, uma oração hoje pelas mulheres. E você, mulher, que talvez está me ouvindo, que não conhece ao Senhor, que está no desespero dessa situação no qual você está vivendo com desânimo, com desprezo, com maus tratos, saiba que há um Deus que vê tudo. Há um Deus que cuida de você, mas é importante que você busque ao Senhor e saber que Ele é a solução para o teu problema. Vamos orar? Pai querido, Pai celestial, Deus maravilhoso, Deus criador dos céus e da terra, Deus eterno, Deus fiel. Agradecemos a Ti porque Tu nos criaste, mulheres com capacidades, mulheres fortes, mulheres guerreiras, mulheres lutadoras, mulheres valentes, mas que muitas vezes se sentem mulheres debilitadas, mulheres fracas, rejeitadas, espancadas, abusadas, mas quando vivemos em Ti, quando conhecemos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós sabemos que Tu olhas para nós e que Tu tens a solução para os nossos problemas. Por isso oramos agora, Senhor, pelas mulheres encarceradas, que estão ali talvez injustamente ou cometeram algum delito. As mulheres que estão nas drogas, que talvez deixaram os seus lares ou seus maridos, porque não aguentavam mais. As mulheres prostitutas, que muitas vezes estão vivendo esse tipo de vida para ganhar um dinheiro para sustento de seus filhos. As mulheres lésbicas, as mulheres pobres, as mulheres ricas, as mulheres que trabalham no parlamento do poder legislativo, judiciário e executivo, prefeitas, governadoras da nossa cidade, dos nossos estados, do nosso Brasil, que elas possam ter sabedoria como trabalhar, que sejam honestas, que sejam realmente, Senhor, capacitadas e dê o seu melhor. Oramos pelas mulheres que são espancadas pelos seus maridos, mulheres violentadas, mulheres divorciadas, mulheres viúvas, mulheres idosas que estão sendo maltratadas, às vezes até pelos seus próprios parentes e filhos, jogadas muitas vezes em asilos, rejeitadas pela sua própria família e filhos e parentela, mulheres batalhadoras que trabalham no comércio ou na feira para levar o alimento para seus filhos. Mulheres que trabalham, Senhor, no ministério das igrejas, mulheres missionárias que servem a Jesus. Mulheres desaparecidas que talvez estão sendo usadas, que a justiça seja feita, que Tu rasgue o véu e revele onde elas estão, Senhor. Oramos, Jesus, também pelas mulheres que sofrem com a guerra, que perderam seus filhos, perderam seus maridos, perderam seus lares. Mulheres que têm perdido filhos e maridos também na pandemia, com esse Covid, que tiveram que enterrar
talvez até toda a sua família. Ó Senhor, mulheres que lutam contra a morte, mulheres que estão nos hospitais, entubadas, na UTIs, ou em hospitais com enfermidades, às vezes até sem cura, ou se sentindo realmente num desespero sem esperança. Deus, Tu és um Deus que vê todas as coisas. Tu és o Deus que conforta, que consola e que salva, porque Tu mandaste o Teu Filho Jesus para morrer na cruz e através dele nós temos vida e vida em abundância. Obrigada, Jesus, porque Tu és a resposta para todas as mulheres. Tu és a resposta para o mundo perdido. Tu és a resposta porque Tu és o único caminho, a verdade e a vida. Em nome de Jesus. Amém. Vocês, mulheres, alegrem-se. Você tem o seu valor. Você é preciosa aos olhos do Senhor. Saiba disso. E se seu coração está estraçalhado, derrotado, triste, amargurado, há um Deus que te vê. E aqui, você encontra a palavra, a resposta para a sua vida. Porque foi aqui que eu encontrei, quando eu era órfão, sem família, sem ninguém. E por crer nessa palavra, esse próprio livro aqui, 1979, quando eu era adolescente, trancada no meu quarto, sozinha, eu chorava de joelho aos pés do Senhor, clamava por uma resposta, que Deus me tirasse daquela situação, e Deus ouviu o meu clamor. E hoje eu posso dizer, até aqui me ajudou o Senhor. E eu sou hoje uma mulher vitoriosa em Cristo Jesus. E eu sei o meu valor diante de Deus. Pode outros não me valorizar, mas o mais importante é eu saber que o meu Deus cuida de mim, que o meu Deus olha para mim, que o meu Deus me sustenta nos momentos mais difíceis da minha vida, que o Espírito Santo de Deus me carrega no colo quando eu não posso, que o Espírito Santo de Deus te leva nos braços quando você não pode. Ele está do teu lado. A palavra de Deus diz que a bondade e a misericórdia do Senhor nos acompanha todos os dias da nossa vida. Ele está aí com você. Não se desespere, não. Confie nessa palavra, porque ela é fiel e verdadeira. Ela traz paz, ela é a resposta para mim e para você. Amém? Feliz Dia das Mulheres! Receba meu abraço e o meu coração. Amém? Deus abençoe vocês. Tchau!